da nossa explicação. Intolerância social é a ideia, o comportamento, o pensamento de não aceitar um grupo ou os grupos sociais que são diferentes do meu, da minha vivência, da minha realidade. Então, se eu não aceito esses outros grupos, eu, no mínimo, me afasto deles, não aceito conviver com eles, e no máximo dessa relação, eu quero que esses grupos sejam eliminados, sejam exterminados, sejam destruídos, porque eu não tolero, né, esses grupos. A ideia de tolerância social é aceitar a existência do diferente, da diferença. Então, o intolerante social é aquele que não aceita a existência da diferença em relação ao seu grupo. Então, ele quer, no mínimo, repito, não conviver com esses diferentes e, no máximo, ele quer o extermínio, a aniquilação desse diferente, como aconteceu na Alemanha nazista na primeira metade do século XX. Né? Então, nós temos ali os nazistas, o movimento nazista se entendendo descendente de uma suposta raça ariana, ou membros de uma suposta raça ariana, que com contornos até místicos, eu não vou entrar em detalhe aqui dessa discussão, mas o fato que os nazistas se consideravam membros, participantes, componentes de uma raça superior às demais raças, e havia aquelas que eles tinham um apreço maior para exterminar ou lidar com elas. No caso, os judeus, os afrodescendentes, saindo dos grupos étnicos, os homossexuais, os na época chamados com deficiências físicas. Então esses grupos foram anulados, digamos assim, pelos nazistas. Primeiro, tendo sua liberdade de expressão, de movimento sendo anulada, mandada para guetos, depois para campos de concentração, e no fim, a solução final, sendo redundante, esses grupos indo para câmaras de gás para serem exterminados, para serem destruídos. Então, no mundo contemporâneo, é o exemplo mais claro, mais profundo, mais drástico de intolerância social. E aí vem a pergunta do título da nossa aula. Como lidar, como tratar ou como combater a intolerância social? Então, uma alternativa que se pode ter para combater a intolerância é destruir o intolerante. E você pode fazer isso de duas formas. Não você, né, mas pode-se fazer isso de duas formas. Uma, utilizando os mesmos métodos que aqueles intolerantes utilizaram, como no caso da série Hunters, ou utilizando outros métodos. Por exemplo, no caso do Tribunal de Nuremberg. No Tribunal de Nuremberg, que foi o tribunal estabelecido pelos vencedores da Segunda Guerra, eminentes nazistas foram julgados. 24 lideranças nazistas foram julgadas. E desses 24, 12 foram condenadas à morte. E não a mesma morte, não foi em câmara de gás, foi enforcamento. Né? Mas houve a destruição, a aniquilação, a extinção desses indivíduos. Outros tomaram o caminho da prisão perpétua. 3 deles houve absolvições também. E então, dessa forma que o Tribunal de Nuremberg que lidou com essas lideranças nazistas aí no pós-Segunda Guerra. Né? Houve a destruição, mas não utilizando os mesmos métodos dos nazistas. Né? Foi pelo enforcamento, houve um julgamento ou enforcamento. E há um outro caminho, que é a alternativa à destruição do intolerante social, que é o caminho da reabilitação. Né? Seja pela prisão, que é uma pena que se inflige, uma pena que vai ter fim, não perpétua, pela educação, seria um outro caminho para tratar esses intolerantes sociais. Lembrando que essa reabilitação não é a mesma coisa que perdoar esses intolerantes. É uma forma de reabilitá-los, fazer com que eles deixem de ser intolerantes. Aí você me pergunta, Rodrigo, isso é possível? É possível reabilitar nazistas, por exemplo, principalmente naquele contexto, vamos pensar na série dos anos 70, em que há poucas décadas esses caras, esses homens e mulheres também, estavam ali torturando, fazendo experiências bizarras, matando judeus, homossexuais, ciganos, eslavos. É possível reabilitar essa gente pela educação ou pela prisão? Para os nossos amigos caçadores da série, não era possível reabilitar essas pessoas.
para o tribunal de Nuremberg, algumas pessoas eram reabilitáveis, tanto que algumas foram presas por tempo limitado, né? Nem todas foram presas por prisão perpétua e nem todos foram condenados à morte. Algumas foram presas por tempo determinado. Então, no tribunal de Nuremberg havia a crença da reabilitação, né? Enquanto para alguns não houve, mas para outros sim. Nem todos foram mortos ou presos perpetuamente como resultado da sentença de Nuremberg. Então ali havia a crença da reabilitação de nazistas. Mas e na prática, Rodrigo? Na prática não, nos tempos de hoje, ou vamos, não sei se eu digo moralmente ou eticamente, é possível reabilitar indivíduos, homens e mulheres que chegaram a esse limite de anulação do outro, do próximo, daquele que é humano, de considerar o outro não humano, de aniquilar esse outro que é considerado não humano por eles, por métodos tão agressivos, tão brutais. É possível reabilitar esses indivíduos? Né? Qual é a sua opinião sobre isso? Se nós olharmos, por exemplo, para o historiador Eric Hobsbawm, historiador inglês que escreveu muito sobre o mundo contemporâneo, ele vai dizer que a Segunda Guerra ela foi a batalha entre a civilização e a barbárie. Civilização, aqueles países ocidentais que lutavam contra o nazismo, Inglaterra, França, Estados Unidos, a União Soviética, e a barbárie era a Alemanha. Né? Ele diz que a Alemanha, ali sob o regime nazista, estava afrontando a civilização do Renascimento. Aquela guerra era para defender a civilização do renascentista, o iluminista. Esse era o combate. Né? E nesse combate, a civilização do Renascimento e do Iluminismo venceu. E tendo vencido essa batalha, essa civilização do Renascimento irá julgar a barbárie. Julgamento esse concretizado no Tribunal de Nuremberg. Então, esse tribunal representou, repito, esse julgamento da barbárie do nazismo pela civilização, no caso aí pelo Ocidente. Aqui eu não estou fazendo uma defesa plena, total da civilização ocidental. Estou dizendo que naquele momento, aquilo que era a civilização ocidental mandou essa barbárie, o nazismo, para o banco dos réus. E isso não anula as próprias contradições, aberrações dessa civilização ocidental. Mas foi isso que acontece. E diante disso, dessa experiência do nazismo, olhando para o passado e olhando para o presente também, o que eu entendo é que esses indivíduos que chegam a esse ponto de anular concretamente a diferença social, que não querem a diferença, que são intolerantes sociais assumidos e aguerridos e que militam por isso e chegam ao ponto de anularem fisicamente ou ideologicamente o outro humano, qual é o caminho que se deve tomar para com esses indivíduos? Na minha leitura, o caminho primeiro ele deve ser legal, ele deve ser combatido. A democracia ela não pode aceitar esse tipo de coisa, né? Um pensamento, uma ideologia, uma prática que tenha como defesa anular a diferença humana, seja ela sexual, de orientação sexual, ou étnica, ou religiosa, ou política. Todo pensamento que se insurge defendendo a destruição dessa diferença, essa diversidade, é um pensamento que deve ser combatido. É o paradoxo de que o tolerante ele não pode tolerar a intolerância, por mais estranho que se pareça. Se a Alemanha, ali no momento de ascensão do nazismo, tivesse tratado pela lei, tivesse combatido o nazismo na sua ascensão, não tivesse tolerado o nazismo, a história certamente teria sido outra. Não vou dizer qual mas teria sido outra, porque tratar quem trata a diferença humana como aberração, como algo que deve ser excluído, esse comportamento ele não pode ser tolerado, né? Esse comportamento de intolerância, de negação da diversidade. E qual método, né, legal deve ser utilizado? Depende até onde esse intolerante chegou, né? Se esse intolerante ele chegou às vias de fato de eliminar o outro, ele tem que pagar, né, pela detenção, pela reabilitação. E o que eu penso é que
O que não deve ser feito, né, porque a gente está numa zona de debate, o que não deve ser feito, na minha leitura, na minha humilde leitura, é tratar o intolerante com os mesmos métodos que ele utiliza para tratar a diferença. Então, o intolerante ele quer a destruição e, em alguns casos, a destruição com métodos drásticos e cruéis dessa diferença. É isso que o intolerante, no extremo, ele quer. Então, o intolerante ele tem que ser anulado, não no sentido de apagar a sua existência, mas pela sua detenção ou pelo cerceamento da sua fala, porque aí a sua fala está agredindo a democracia, a diversidade, mas não tratá-lo com os mesmos métodos, né? Porque daí, aquele que quer praticar a justiça, ele nesse afã, ele abraça os próprios métodos daquele contra o qual a justiça está acontecendo, ele também se torna um carrasco. Ou seja, na perspectiva de fazer justiça ao carrasco, esse justiceiro, aquele que pratica justiça, ele pode se tornar um carrasco. Então, é um assunto nebuloso, cinzento, que sejamos, então, defensores e amantes da democracia e lutemos dentro dela. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram de algo ou discordam de alguma coisa, coloquem aqui nos comentários. E no mais, ficamos por aqui. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima e um grande abraço para vocês. Tchau.